Análise do jogo, como o Minhoca pediu, e essa noite, muito feliz aí, né? Pode falar aí Cara, sobre essa noite do torcedor do Fortaleza, né? pro torcedor do Fortaleza, no geral, né, Clauber? Boa noite a todos, primeiramente, né? O torcedor do Fortaleza, ele tá se sentindo um pouco vingado por 2009, né? Quando o Fortaleza, ele é rebaixado para a Série C e o Ceará sobe para a Série A no mesmo dia. Então, acho que o torcedor do Fortaleza se sente um pouco vingado. Acho que o Fortaleza talvez não queira que a vingança seja completa, porque o Fortaleza depois foi campeão cearense em cima do Ceará, mesmo com divisões abaixo, né? Então foi uma noite muito histórica, uma noite muito interessante, porque é a maior goleada da história do Fortaleza em Série A, né? Esse 6-0 no Red Bull Bragantino, que coloca, por exemplo, o Cuiabá de volta na jogada, né? Que agora o Cuiabá, se vencer as duas e o Bragantino perder para o Fluminense, quem vai para a Sul-Americana é o Cuiabá, pela última vaga, não o Red Bull Bragantino, né? Então ele tem essa pequena chance, né? Mas se ele consegue ali tirar 3 pontos do Atlético, né? Ele vai contra o Coxa com muita chance, né? Mas voltando ao Fortaleza, foi uma noite inesquecível para o torcedor tricolor, num horário que eu adoro, né? Eu adoro esse horário de 8h30 da noite. Como eu trabalho, não pude ir para o jogo, mas queria ter ido. Muita gente no Castelão, de um Fortaleza que a gente viu poucas vezes. O Fortaleza que viu uma oportunidade de matar o jogo e foi matar. O Fortaleza hoje, ele viu a chance de matar uma partida e matou. Matou com doses de crueldade, né? Foi assim, poucas vezes vi o Fortaleza jogar tão bem, tão forte numa partida como essa. O Fortaleza, ele começa deixando o Bragantino jogar um pouco, dá a bola para o Bragantino jogar, mas rapidamente começa a controlar a partida. Fisicamente, tecnicamente, taticamente, era um time muito superior, até porque o Bragantino vinha com 11 desfalques. Ainda acho que se você tem 11 desfalques pelo investimento que o Bragantino tem, eu acho inadmissível uma derrota de 6-0. Mesmo tendo um time inteiro desfalcado, o investimento que o Bragantino tem é inadmissível uma derrota de 6-0. Mas o Fortaleza não tem nada a ver com isso. E logo em 15 minutos o Fortaleza tem a primeira oportunidade. O Natan, zagueiro, mete a mão na bola, num chute do Romarinho que eu acho que ia pro travessão. Eu acho que nem entrava, mas ia pro travessão. E aí o Romero, que tava numa zica monstruosa até os 40 do primeiro tempo, perde o pênalti, uma bela defesa do Cleiton. Mas ainda assim, né? E aí a gente ficou pensando, será que o Fortaleza vai sentir esse pênalti perdido? E parece que houve uma justiça ali alguns minutos depois, né? Quando a bola sobra para o Zé Wellison, ele chuta, a bola desvia no zagueiro do Bragantino, engana o Cleiton e o Fortaleza faz 1-0. Daí para frente não teve mais nada. O Bragantino só viu Fortaleza. Parecia quando a gente joga no modo fácil do FIFA. Fortaleza chegava quando queria, como queria, usou e abusou, ousou de perder chances. E 6-0 ficou até barato pelo que o Fortaleza imprimiu, né? O Fortaleza fez 2, 3, 4-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, continuou em cima. Tudo bem, não talvez com o mesmo ímpeto, o Bragantino se defendia melhor, mas o Fortaleza continuava muito em cima, continuava perdendo chances. E o Fortaleza fez o 6-0 com um gol no último minuto do Galhardo, um golaço do Galhardo, que eu acho muito importante citar o gol do Galhardo aqui, pela comemoração. Com quem foi a comemoração do Galhardo, né? Que foi com o Marcelo Boeck. Que é como eu vou encerrar, né, esse primeiro momento. O Marcelo Boeck chegou no Fortaleza em dezembro de 2016 e foi ali, acho que logo após o Natal, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu trabalhava no Fortaleza ainda, ele tinha acabado de chegar. O Boeck vinha da Chape naquela época, vinha como a aposta de seu goleiro para a Série C de 2017. E foi uma pessoa que sempre me tratou muito bem, um cara fantástico, que passou por maus bocados, né, dentro do Fortaleza, seja nos momentos ruins e até mesmo nos bons, né? A gente não precisa aqui, a gente
não precisa esconder mais. Certos grandes técnicos passaram pelo Fortaleza e suas gestões de grupo, né? E o Boeck continuou, né? Continuou sendo o titular do acesso, foi titular de um título de Série B, foi titular da primeira Copa do Nordeste, não foi titular na segunda, mas assumiu logo depois, esse ano, foi titular em boa parte da Libertadores, foi titular em boa parte da campanha de ida à Copa Libertadores de forma inédita. Se existe um livro, se existirá um livro sobre o momento que o Fortaleza vive hoje, tem que ter um capítulo só para Marcelo Boeck. Talvez, tecnicamente, ele não tenha sido o melhor goleiro do Fortaleza em todos os tempos. Mas ele é o maior. Sem sombra de dúvidas, é o maior. Ele se despediu hoje do torcedor. Né, eu acho que foi a última vez que ele teve, né, relacionado num jogo frente ao torcedor. E eu acho que ele merece todas as homenagens possíveis por tudo que ele viveu no Fortaleza. Por todos os títulos e glórias e conquistas que ele nos ajudou a ter, dos seus 150 jogos, mais de 150 jogos pelo Fortaleza. Um ídolo pessoal meu, posso dizer com muita tranquilidade. E o que quer que seja o próximo momento do Marcelo, que seja com muito sucesso. Sucesso de um cara que começou a carreira sendo campeão do mundo com 18 anos e se encerra sendo o goleiro titular, que pouco antes desse momento, ele foi o goleiro titular que levou o Fortaleza ao sua Libertadores inédita. Então, todo sucesso ao Marcelo. E não podia ser diferente, né? Foi um gol para cada ano de Marcelo Boeck no Fortaleza. Mais justa que nunca a homenagem no dia de hoje, Cláudio. A gente pegando o gancho de Boeck, acho que até matéria de Iago, né, no NE45, ele é o símbolo da reconstrução, né, do Fortaleza, como o Luca aí passou pela história dele no Fortaleza. O símbolo da reconstrução, se tiver sempre que o torcedor daqui a 20, 30 anos lembrar dessa virada de chave do Fortaleza, vai lembrar de Marcelo Boeck, né? O Boeck, ele é o cara em loco, ele vivenciou tudo isso, né? E olha que coisa, ele vivenciou mais até do que o presidente Marcelo Paes, se você olhar. Porque ele é o grande responsável pelo acesso da C para B, né? Em 2017, um time horroroso que o Fortaleza montou, e ele foi o principal nome daquele acesso. E até mesmo se a gente, claro, né, hoje o Tinga é muito mais ídolo, acho que o torcedor hoje enxerga no Tinga mais essa questão, mas o Boeck, ele viveu tudo do acesso, porque por exemplo, o Tinga não estava, né, na Série C, o Tinga veio no ano seguinte. O Boeck, ele estava na C, que foi para B, que foi campeão da Copa do Nordeste, nona colocação, que foi para a Sul-Americana, que jogou mais uma Série A, que fez a campanha do ano passado, que ganhou de novo o título da Copa do Nordeste esse ano, que ganhou os cearenses, foi para a Libertadores, ou seja, esse cara viveu tudo, pô. Esse cara viveu tudo nessa era vitoriosa que o Fortaleza mais cresceu. Então, como disse o Luca, né? Se tecnicamente hoje, e eu acho que talvez na história do Fortaleza, ele não é o principal goleiro, mas eu acho que como referência, eu cheguei a citar em algumas lives dos canais independentes do Fortaleza, que eu fui convidado algumas vezes, eu falei, cara, eu não tenho dúvida que o cara mais torcedor de todo o elenco do Fortaleza, que mais entende o Fortaleza, é o Boeck, entendeu? Talvez não seja, até porque o Boeck é né, tecnicamente, quando entra em campo, o torcedor já fica muito preocupado, mas da maneira como ele fala do clube, da maneira como cada jogador, eu lembro, eu não estou lembrado qual foi o jogador que citou isso, mas eu acho que foi o Borges, do São Paulo, uma vez, eu até cheguei a já falar isso em outro canto. O Borges, quando chegou no São Paulo, ele chegou, né, no refeitório, e aí todo mundo foi lá recepcionar, e quando terminou o almoço, o Rogério Ceni no São Paulo, que era o que tinha mais tempo de São Paulo, ficou e chamou o Borges, uma conversa com você e tal. E ele foi explicar tudo o que era a história do São Paulo. Olha, o São Paulo é isso, chegou isso, teve isso no seu ano, teve isso. Explicou toda a história do clube.
E quando eu vi esse relato do Borges, me lembrou muito a situação do Boeck, que eu já vi muita gente falar disso, do quanto ele é um cara que tenta explicar para todo mundo que chega no Fortaleza de quem era o Fortaleza, de quem ele era, da maneira. Porque assim, o Boeck ele poderia estar, cara, naquele acidente da Chape, né? Ele mesmo, eu até mesmo em entrevista que eu fiz com ele, eu perguntei isso para ele, porque ele não entendia, né? O fato de não jogar lá na Chapecoense, ele estava irritado porque não era relacionado. E era o aniversário dele. Isso, exatamente. Então, toda aquela situação que ele acabou não acontecendo na vida dele, né? Ele até dizia, pô, cara, por que isso não aconteceu? E depois, quando ele chegou no Fortaleza e conseguiu acesso e foi campeão, né, na Série B de 2018, ele até falou, tipo, cara, porque tinha algo maior para acontecer. E ele tá marcado na história, né, do Fortaleza como esse personagem, assim, vai entrar realmente no hall dos grandes nomes do clube, porque foi fundamental, né, nesse ressurgimento. E ele viu o Fortaleza daquela Série C, o clube que era, né? Então ele viu a estrutura do Fortaleza de anos atrás e tá hoje aí se despedindo dessa maneira. Então é uma das histórias mais bonitas que teve no Fortaleza, apesar de tecnicamente realmente um goleiro que já não estava conseguindo fazer aquilo que sempre mostrou, né, com Fortaleza, com muita entrega. É uma coisa que assim fica muito nítido na entrevista dele, e eu acho que inclusive é uma reflexão que a própria torcida do Fortaleza pode fazer, que assim, o clube, apesar de assim ser muito além dele, tá? Ele é esse símbolo de um clube que é antes e é depois. Porque o Fortaleza hoje é um clube completamente diferente do que era antes do Boeck chegar. Ele mesmo cita na entrevista à Globo, no final do jogo, que era um clube que não tinha centro de treinamento, que se hospedava em hotéis, como ele mesmo diz, de beira de estrada, que disputava a Série C, que sonhava com acesso, que sonhava em permanecer na Série A e que sonhava chegar em uma competição internacional. Então, assim, ele é o símbolo da revolução que aconteceu no Fortaleza nesses últimos 5 ou 6 anos. Como eu também coloco na matéria, se o clube precisava de uma reconstrução, ele também precisava se reconstruir, porque ele vinha de uma temporada irregular na Chape, ele só fez 11 jogos em 2016 pela Chapecoense, e inclusive ele não estava naquele avião que sofreu o desastre aéreo devido a não ter sido relacionado para a partida. Então, assim, ele assim, desde que eu comecei a acompanhar o Fortaleza, ele e o Tinga são dois caras que, assim, a relação parece ser especial deles dois com o clube, deles dois com a torcida. Mais o Tinga com a torcida, porque ele é realmente aquele cara que tem uma idolatria. O Boeck, eu acho que pelo desgaste de já ter falhado em alguns momentos e de não ter conseguido se firmar como titular nos últimos anos, pode ter essa questão mais ofuscada. Mas como o Minhoca bem disse, se um dia escreverem um livro sobre a história do Fortaleza nesses últimos anos, sem dúvida tem que ter um capítulo para ele.